Olá pessoal, hoje eu quero falar contra o cristianismo, porque cristianismo não é algo que deveria ser comum nem a você e nem a mim, porque tanto você como eu estamos em Cristo Jesus. Nós amamos a Ele sinceramente. Nós temos que estar profundamente inteirados nele, de forma que o nosso corpo, alma e espírito estejam nele. E nós devemos praticar o que ele praticou. Nós devemos pregar o que ele pregou. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Então, essa questão de cristianismo não é algo próprio nem para você nem para mim em tempo algum. Porque não foi o Senhor Jesus que trouxe o cristianismo para o mundo. O cristianismo começou a existir a partir de Constantino. Foi ele que trouxe essa coisa horrível para o mundo que se chama cristianismo, que se tornou o pior inimigo do evangelho do reino de Deus. Então, dá para se discernir as duas coisas sim, porque o evangelho do reino de Deus é totalmente oposto ao cristianismo, e o cristianismo é totalmente oposto ao evangelho do reino de Deus. Esse é o discernimento que nós temos que fazer, separar as coisas. Não podemos viver em Cristo e nos associarmos ao cristianismo. Não podemos dar lugar ou ocasião alguma para o cristianismo em nossas vidas. Isso é errado. Isso vai nos perverter, isso vai nos fazer tropeçar, isso vai nos arrastar para a ruína e perdição. Isso vai fazer com que as nossas vidas estejam se afastando da verdade do Evangelho do Reino de Deus e se cada vez mais se tornando cúmplices, digamos assim, do cristianismo. Quem consente com isso está totalmente errado. Quem acha ou pensa que Evangelho do Reino de Deus e cristianismo é a mesma coisa, está totalmente enganado. Foi subvertido por esse cristianismo. Esse cristianismo é algo que cega o entendimento das pessoas. É uma das coisas que cega o entendimento das pessoas, principalmente dos incrédulos. Então, não tem como isso existir na sua vida e na minha vida. Porque se estamos em Cristo Jesus, temos que viver Cristo Jesus, viver o seu evangelho, a sua graça, a sua verdade. É isso que nós devemos pregar. É isso que nós devemos estar conscientizados. É disso que nós devemos estar conscientizados. Então, o que tem que fazer parte de nossas vidas é o evangelho do reino de Deus. Esqueça cristianismo. Cristianismo não tem nada a ver com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não está aprovando nem concordando com isso em tempo algum. Pelo contrário, ele concorda com o evangelho do reino de Deus que ele pregou. Então, nós devemos entender isso hoje. Essa é a compreensão que nós devemos chegar, para chegarmos a uma conclusão perfeita de que cristianismo não pode fazer parte de nossas vidas. Mas, infelizmente, hoje, nas denominações, isso está presente. Muitos falam isso lá. Muitos pastores, bispos e apóstolos pronunciam essa palavra como se essa ideologia desse cristianismo fizesse parte de sua vida, fosse parte integrante de sua vida. E muitos defendem isso. Muitos defendem cristianismo como se fosse algo aprovado pelo Senhor Jesus. Coisa que nunca é, nunca foi e nunca será. Então, nós devemos combater o cristianismo que infelizmente está destruindo a igreja. Ou melhor, está dentro das denominações que está destruindo a consciência de muitas pessoas. Está pervertendo muitas pessoas. Está fazendo muitas pessoas abandonarem a fé.
está fazendo muitas pessoas se desviarem. Isso é algo que não vai acabar bem para muitas pessoas, infelizmente. Mas o meu objetivo aqui é abrir os olhos das pessoas, é fazer elas acordarem, fazer elas caírem em si, caírem na real e entenderem profundamente que cristianismo é algo totalmente errado, é um lixo, é uma porcaria que não pode fazer parte daquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente, daquele que está em Cristo, daquele que foi salvo pela graça do Senhor Jesus. Então, eu vou ler aqui alguns versículos para combater o cristianismo e dar valor ao Evangelho do Reino de Deus. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Onde está escrito assim, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o... Será que ele vai falar aqui que estava pregando o cristianismo? Não. Pregando o evangelho do reino. Então, o Senhor Jesus estava pregando o evangelho do reino. Evangelho do reino é totalmente oposto ao cristianismo. Então, o Senhor Jesus estava pregando o evangelho do reino. É esse evangelho do reino que tanto você como eu devemos pregar por toda a nossa vida até terminarmos a nossa carreira. É assim que tem que ser. Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o Senhor Jesus nos mostra claramente que ele estava pregando o evangelho do reino. Ele trouxe o evangelho do reino. Ele não trouxe cristianismo. Como eu já disse, cristianismo começou a existir no mundo a partir do imperador de Roma, Constantino. Foi ele que criou isso aí. Essa sujeira que muitos hoje falam, muitos estão defendendo isso, muitos estão praticando isso. E isso é uma sujeira que está sujando a igreja, está contaminando a igreja, está pervertendo a igreja, de certa forma. Então, o evangelho do reino que o Senhor Jesus pregou não tem como perverter a igreja em tempo algum. Pelo contrário, a pregação do evangelho do reino vai limpar, vai purificar, vai santificar a igreja cada vez mais. Então, esse é o seu objetivo. Então, fica claro aqui que o Senhor Jesus não trouxe cristianismo. Ele começou a pregar o evangelho do reino. Isso é importante saber para discernirmos de forma perfeita o que é evangelho do reino e o que é cristianismo. Cristianismo não serve para você nem para mim em tempo algum. O evangelho do reino de Deus, sim. É esse que nós devemos pregar. Como o próprio Senhor Jesus pregou. Ele nos deu exemplo para que agora, no século 21, possamos pregar o evangelho do reino de forma genuína, pura e simples. Agora eu vou ler aqui o outro texto que também está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14. Então, esse texto aqui também é o Senhor Jesus falando. Aqui está escrito assim, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Então, o Senhor Jesus aqui é muito bem claro. No texto anterior, eu li que o Senhor Jesus estava pregando o evangelho do reino. Agora, ele está falando para você e para mim que este evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Ele não está falando que o cristianismo tem que ser pregado para todo mundo, tem que ser ensinado para todo mundo, para que todo mundo possa conhecer o cristianismo. Não, ele está falando claramente que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, o evangelho é algo que tem que ser pregado
para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Todas as nações têm que testemunhar o evangelho do reino de Deus. Mas infelizmente hoje se instalou no mundo o cristianismo. Está infectando a muitos, está pervertendo a muitos, está fazendo as pessoas se desviarem disso, se desviarem do evangelho do reino de Deus. Essa é a realidade, sim, e muitos por aí nas denominações estão dando mais ênfase à pregação de um cristianismo do que à pregação do evangelho do reino de Deus. Isso é um erro gravíssimo. E esse erro não pode continuar. Esse mal do cristianismo tem que ser cortado definitivamente da sua vida e da minha vida. Para que nunca mais esse cristianismo possa ter lugar ou ocasião em nossas vidas. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, o texto é muito bem claro, onde o Senhor Jesus disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, o que o Senhor Jesus falou é o que tem que acontecer. A pregação do evangelho do reino de Deus tem que acontecer por todo o mundo. E isso é uma missão dada a você e a mim. Então nós devemos pregar o evangelho do reino de Deus, sim, e não darmos lugar ou ocasião alguma para o cristianismo. O cristianismo é totalmente errado, é algo inconveniente para as nossas vidas. O cristianismo não nos edifica em nada. O cristianismo não nos capacita para nada. Não serve para nossas vidas em tempo algum. É algo totalmente errado. Que nós não devemos participar disso, nem ser cúmplices, nem ser coniventes, nem podemos consentir com isso em tempo algum. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então está escrito assim, ó. Paulo, falando para a igreja de Roma, diz, através da epístola: pois não me envergonho do evangelho. Então, Paulo está falando claramente que ele não se envergonha do evangelho. O que nós devemos se envergonhar hoje é do cristianismo. Porque isso é algo nojento, é uma porcaria, é uma imundícia criada para contaminar as pessoas. É disso que você tem que se envergonhar, do cristianismo. Mas você não pode se envergonhar do evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho é a manifestação clara do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você um dia creu em Jesus, assim como eu criei em Jesus, foi a manifestação do evangelho que fez isso em nossas vidas. Agora, o cristianismo pode ser usado. O cristianismo pode-se dizer do cristianismo que o cristianismo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? É claro que não. Porque cristianismo e evangelho são coisas totalmente diferentes, opostas. Não há ligação alguma entre o evangelho e o cristianismo. Não tem como os dois coexistirem em uma união. Não há união do evangelho com o cristianismo em tempo algum. É isso que nós devemos entender. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho. A justiça de Deus nunca vai se revelar por causa do cristianismo em tempo algum. É isso que nós devemos entender. É muito bem claro isso.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, o justo, que representa você e representa a mim, viverá por fé. Não podemos viver por cristianismo em tempo algum. É errado isso. O que nós devemos viver é por fé. Essa é a verdade, essa é a realidade que tem que ser comum a você e a mim. É assim que tem que ser. Então, nós devemos entender isso dessa forma. Agora eu vou ler o próximo texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Aqui, Paulo está falando para a igreja de Corinto, mas o que ele falou para a igreja de Corinto através dessa epístola serve para você e para mim hoje no século XXI. Então está escrito assim, ó: tudo faço por causa do Evangelho. Então, Paulo está falando claramente que tudo o que ele faz por causa do Evangelho. Isso significa o quê? Que tanto você como eu hoje também devemos fazer tudo por causa do Evangelho. Não podemos fazer nada por causa do cristianismo. Nada mesmo. Porque cristianismo não faz parte, não pode fazer parte de nossas vidas em tempo algum. Então, essa é a verdade. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, quando Paulo diz aqui que tudo ele faz por causa do Evangelho, com o objetivo de me tornar cooperador com ele. Esse tem que ser o nosso objetivo também. Nós também temos que fazer hoje tudo por causa do Evangelho, com o objetivo simples de se tornarmos cooperador com ele. Tanto você como eu temos que ser cooperadores do Evangelho. Não podemos cooperar com o cristianismo em tempo algum. Não podemos cooperar com o Evangelho e com o cristianismo ao mesmo tempo. Nós devemos entender isso, nós devemos separar as coisas. Você tem que se separar do cristianismo para sempre, porque você tem que se tornar cooperador com o Evangelho por você estar fazendo tudo por causa do Evangelho. Quem faz tudo por causa do Evangelho, com certeza vai se tornar cooperador com o Evangelho. Então, não faça nada que você esteja não faça nada com o que você esteja cooperando com o Evangelho. Você não pode cooperar com o cristianismo em tempo algum. Você tem que cooperar com o Evangelho. Essa é a verdade. É isso que tem que acontecer com você e comigo. Então, jogue para fora de sua vida esse cristianismo criado por Constantino. Isso para a Igreja Católica Apostólica Romana talvez seja bom, mas para a Igreja do Senhor Jesus, que é você e eu, o cristianismo não pode fazer parte. Não podemos cooperar com o cristianismo em tempo algum. Temos que ser cooperadores com o Evangelho e fazemos tudo por causa do Evangelho, como está escrito aqui nesse texto. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Está escrito assim, ó: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, o evangelho que Paulo anunciava, que Paulo pregava, do qual Paulo era cooperador, não é segundo o homem. Mas o cristianismo é segundo o homem, é segundo Constantino. E faz parte integrante da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós
não devemos participar do cristianismo em tempo algum. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o cristianismo, ele foi recebido pelas pessoas e aprendido pelas pessoas de algum homem, com certeza, que se iniciou com Constantino, e depois veio outros que continuaram até hoje. Isso é sobre o cristianismo, mas o evangelho não. Paulo diz aqui, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum. Ele não recebeu o evangelho de homem algum, e nem aprendeu o evangelho de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o que revela o evangelho o que revelou o evangelho para Paulo e o que revela o evangelho para você e para mim é Cristo Jesus. Agora, o cristianismo é revelado por outros homens que nunca tiveram compromisso com o Senhor Jesus em tempo algum, nunca creram no Senhor Jesus. Pelo contrário, se desviaram dele. Então, o cristianismo começou a partir de Constantino. E daí para lá, e daquele dia até hoje, infectou o mundo. E muitas pessoas no mundo hoje defendem o cristianismo, pronunciam essa palavra cristianismo como se fosse normal. Principalmente, infelizmente, em muitos templos construídos por muçulmanas, em muitos templos evangélicos que existem por aí, essa palavra é pronunciada. Às vezes é até ensinado o cristianismo. Isso é um erro fatal para a igreja. Então, a igreja hoje tem que se conscientizar de que o cristianismo é errado. É errado mesmo, é errado para sempre. O que é certo é o evangelho, revelado pelo Senhor Jesus a Paulo, para você e para mim também hoje. Então, nós devemos viver pelo evangelho, fazer tudo por causa do evangelho. Esqueça o cristianismo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas aquele que perseverar até o fim, por causa do evangelho, esse sim irá chegar no final da carreira aprovado para receber a sua coroa, a sua herança, o seu galardão. E quem viver pelo evangelho e fazer tudo por causa dele e se tornar cooperador do evangelho, essa pessoa vai conseguir viver neste mundo para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então, esse é o estímulo, o encorajamento, o incentivo para você e para mim, para que possamos estarmos enredados e envolvidos pelo evangelho. O evangelho tem que fazer parte de nosso corpo, alma e espírito. Tem que ser parte integrante do nosso ser, da nossa vida em Cristo. Porque o evangelho nos foi revelado pelo Senhor Jesus. E é esse evangelho que nós devemos pregar até o fim. Ele disse, deixa eu ler aqui, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, só para encerrar aqui. Ele disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, fica claro aqui que nós devemos fazer o que o Senhor Jesus mandou. Nós devemos fazer discípulos. Mas esses discípulos que nós devemos fazer, temos que pregar para eles o Evangelho, para que eles perseverem no Evangelho, assim como nós perseveramos no Evangelho. Evangelho é algo bom e perfeito para nossas vidas. O Evangelho do Reino de Deus é o que o Senhor Jesus pregou. E é isso que nós devemos fazer também.
Então, nós devemos cumprir essa missão. Essa é uma responsabilidade que nós devemos exercer com eficiência todos os dias. Então, era isso que eu queria falar a respeito desse assunto e eu espero que todos agora possam entender isso, possam chegar a uma conclusão lógica e perfeita disso, para que assim ninguém mais possa dar lugar ou ocasião alguma para o cristianismo, e sim apenas para o evangelho do reino de Deus. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.